Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês os favoritos do mês de fevereiro. Começando então as categorias sem muita enrolação, porque esses vídeos sempre ficam muito grandes, a gente tem a categoria de livros, que eu acho que é a que vocês mais gostam de ver, porque o nicho aqui do canal de livros é o maior. E eu li ao todo 6 livros esse mês, eu acho que foi um saldo bem positivo, porque eu não conseguia fazer isso no ano passado. Foi menos do que eu li em janeiro, mas em fevereiro começaram as minhas aulas da faculdade, então eu já previa que o meu ritmo de leitura ia diminuir um pouquinho. Eu comecei então o mês de fevereiro lendo A Coroa da Vingança, que é o terceiro livro da série Deuses do Egito, da Colleen Hoo, que é a finalização dessa trilogia. Foi um livro que, ao contrário do que eu imaginava, ele se arrastou um pouquinho pra mim. Eu também tô com uma mania de começar os meses com um ritmo de leitura um pouco mais lento. Então eu passei umas 2 semanas lendo esse livro e foi isso que mais atrasou a questão da minha TBR, senão eu acredito que eu teria conseguido cumprir ela completa. E li dos 2 livros que ficaram faltando. Mas apesar disso, foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Eu fiquei feliz de concluir essa trilogia. Eu não fiquei totalmente satisfeita com ela, mas ao mesmo tempo ela não me decepcionou, então eu acho que ao todo foi uma experiência muito boa. Eu acho que os finais que os personagens tiveram aqui não é uma escolha óbvia, mas um final fácil, um final assim que a autora não teve que se arriscar muito, mas ao mesmo tempo foi um final satisfatório. Eu acho que a história entregou o que prometia desde o início. Não vou comentar muito sobre o livro com vocês, porque esse aqui é o terceiro de uma série. Eu dei continuidade ao mês de fevereiro, então, lendo este tombo, e foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. Eu fui pra esse livro aqui sem expectativa nenhuma, porque todo mundo falava mal dele, mas ainda assim ele conseguiu me decepcionar e me deixar totalmente arrasada. Eu fiquei me sentindo super mal quando eu li esse livro aqui. No início, assim, eu tava achando só a história estranha, sabe? A ambientação meio que não encaixava, as coisas pareciam meio esquisitas, bizarras demais. Parecia que tinha alguma coisa errada nesse mundo. E aí as páginas foram passando e cada vez mais eu não entendia muito bem o propósito da protagonista, as ações dela, as atitudes que ela tomava. Também não entendia muito bem qual era o propósito da autora em colocar tudo isso na história, porque esse aqui é um livro único e a história tava evoluindo e parecia que não ia parar em lugar nenhum e não ia ter uma conclusão e não tava chegando em um ápice. Então isso me deixou bem frustrada, fora que os personagens desse livro não são nem um pouco cativantes, você não se importa com eles, eles são tipo como se fossem um bando de figurantes de uma outra história em que a autora resolveu transformar em personagens principais. É aquele típico negócio que todo mundo fala, mas que é a realidade. Esse livro aqui tenta passar uma mensagem de feminismo, mas é uma mensagem muito errada. E assim, as últimas páginas desse livro, os últimos capítulos deles foram intragáveis. Eu fiquei totalmente enjoada lendo. Esse livro aqui teve a nota mais baixa que eu já dei para um livro na minha vida. A proposta dele era muito interessante, né? Fazer uma releitura da história da Ariel. Eu queria muito, muito, ainda quero, inclusive, ler um dia uma história que seja uma releitura da Ariel e que seja bem trabalhada, que tenha um propósito mais nítido do que esse livro e mais certo também, porque esse livro aqui, entendeu? Tá muito errado, muito, muito errado. O livro, então, vai contar a história da Gaia, que é a 6ª filha do Rei do Mar, que é um grande tritão lá que comanda tudo. E como, assim, em paralelo com a história da Ariel, a gente tem a Bruxa do Mar, que no caso fica no papel da Úrsula. Tem aquela hierarquia básica, né, de os tritões mandarem nas sereias, etc. E elas se importarem apenas com a beleza e terem que ficar quietinhas e nunca questionar e nem falar nada. E no início do livro eu realmente não tava tão irritada com ele. Mas o problema mesmo é com o desenrolar da história e com o final que ela tem. É um livro que você acha que ele vai chegar numa parte muito legal, mas essa parte legal não chega, porque a segunda metade dele consegue ser ainda mais chata do que a primeira metade. Eu acho que a autora escolheu um péssimo rumo pra esse livro aqui tomar e ele foi se tornando cada vez mais chato e com uma leitura mais arrastada. Eu tava lendo mesmo pra terminar o livro, não porque eu tava gostando dele. E assim, é uma pena, porque a capa desse livro aqui é maravilhosa, ele tem uma edição perfeita. Esse livro aqui é terrível, não recomendo pra ninguém. Caso vocês se arrisquem a ler, já vão preparados e com o estômago vazio pra vocês não vomitarem em cima dessa belezura só de capa. Seguindo as minhas leituras do mês e agora falando de coisa boa, eu li O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, do C.S. Lewis, que é o segundo livro da série As Crônicas de Nárnia. Esse livro aqui eu gostei mais do que eu gostei do primeiro, porque aqui a gente vai conhecer os personagens que a gente já conhece, né, que é a Susana, o Pedro, o Edmundo, a Lúcia. Aqui a gente tem também uma presença mais marcante de Nárnia na história, porque o
primeiro livro ele é bem introdutório, ele conta sobre a criação de Nárnia, então a maior parte da história não se passa em Nárnia. E esse aqui já é o contrário, eu achei o filme, né, olhando agora o livro, eu achei o filme bem fiel a essa adaptação, inclusive eu achei que o filme conseguiu deixar a história ainda mais interessante, porque os livros, quando você lê, você sente pouca profundidade neles, tá? Os livros são bem curtos, a narrativa é bem rápida e bem resumida, e eu acho que os filmes conseguiram passar uma coisa mais detalhada, mais trabalhada, mais engenhosa, por isso que eu gosto tanto dos filmes de As Crônicas de Nárnia, mas ao mesmo tempo a experiência de leitura dos livros está sendo muito positiva. De modo geral, eu gostei da leitura desse livro e eu espero conseguir continuar lendo um desses livros aqui por mês até terminar a série completa. Outro livro que eu também terminei na maratona, que não é exatamente um livro, é a HQ Papa Capim Noite Branca, da Marcela Godoy e do Renato Guedes. Eu tinha separado essa HQ aqui pra ler no mês de fevereiro, porque eu estou com uma metinha pessoal de ler uma HQ por mês, pelo menos. E a leitura dessa daqui era a única que estava faltando das minhas Graphic MSP, então eu consegui concluir no dia da maratona também. Foi uma leitura que eu achei bem legal, eu gostei bastante das ilustrações e de o fato dessa HQ retratar ali o mundo indígena, né, a realidade indígena, a sociedade deles e tudo que eles passavam. Ela é meio assim de terror também, tem uma parte ali meio mística. Eu acho que a forma como a história foi retratada em apenas 80 páginas foi bem satisfatória, porque ela te dá um início, um meio e um fim muito bons. Então eu acho que os autores arrasaram bastante nessa HQ, eu gostei bastante dela. E pra quem gosta aí das obras do Maurício de Souza e querem ver elas retratadas de uma maneira diferente por outros artistas, né? Eu acho muito interessante fazer essa coleção aqui. O penúltimo livro que eu li esse mês de fevereiro foi Magnus Chase e os Deuses de Asgard e o Martelo de Thor, que é o segundo livro dessa série do Rick Riordan. Eu falei pra vocês que eu ia ler esse livro aqui de qualquer forma esse ano e eu peguei ele realmente pra ler porque é uma história que eu tô gostando muito de acompanhar. A forma como o Rick Riordan, mesmo que o que ele coloque na história não seja totalmente essencial pro concluir da série, é uma coisa que te prende, que te deixa interessado pra saber o que vai acontecer. Então, mesmo que ele coloque aqui uma encheção de linguiça, você vai ficar interessado em ler, pelo menos no meu caso, né? Eu tô falando aqui o que eu mesma sinto quando eu tô lendo os livros desse autor. Eu gosto muito dele desde a minha experiência com Percy Jackson e depois com outra série dele, e com Magnus Chase também tá sendo maravilhoso. Eu acho que é uma história de aventura muito legal, muito boa pra você indicar tanto para crianças quanto adolescentes, talvez até adultos, porque eu acho que a escrita desse homem consegue cativar qualquer público. Eu quero muito ler o terceiro livro dessa série e vamos ver se eu vou conseguir pegar o terceiro livro, né, comprar ele para ler ainda esse ano. Se eu não conseguir esse ano, do próximo ano com certeza não passa. E o último livro que eu terminei de ler no mês de fevereiro foi assim no último dia do mês, aos 45 do segundo tempo, foi o livro das criaturas de Harry Potter. Eu comecei a ler esse livro aqui durante a maratona, 24 horas, só que eu só li 50 páginas dele, ele tem 200. E esse livro aqui, ele é muito rápido de ler, muito divertido. Eu gosto bastante desses livros grandes de Harry Potter, porque eles trazem informações que a gente não tem acesso só lendo o livro. E esse livro aqui é totalmente focado nas criaturas da série. Então a gente tem aqui sobre centauros, dragões, sobre anões, elfos, sobre duendes, sobre gnomos, sobre as plantas, tipo as mandrágoras. Enfim, tem muita informação legal aqui e eu acho isso muito mágico, assim. Harry Potter é maravilhoso. Ele também é cheio de ilustrações, olha. Então, ele é muito rapidinho de ler por causa dessas ilustrações. Eu acho que vale super a pena adquirir esse livro aqui pra quem é fã da série. E como eu tava acumulando muitos desses aqui em casa e não tava lendo, eu resolvi que ia desempacar pelo menos esse aqui esse ano. E coloquei ele na minha lista de metas pra 2020. Agora eu já concluí essa meta e tô muito satisfeita com essa leitura. Recomendo pra todo mundo que é fã de Harry Potter. Acabando então aqui a parte dos livros, eu tenho mais uma notícia ruim pra dar pra vocês esse mês, que é que eu não li mangás novamente, tá? Em janeiro eu tinha lido um mangá, só que eu esqueci de apresentar ele no favoritos do mês de janeiro, que foi Noragami volume 10, se eu não me engano, e eu esqueci de mostrar pra vocês, mas como foi só um mangá, passou batido. Esse mês eu não li nenhum, não peguei nada de mangá pra ler, até pretendia pegar, mas não rolou. Então a gente vai pular logo pra próxima categoria, que é doramas. No vídeo de favoritos do mês passado eu comentei com vocês que eu tava assistindo um dorama muito legal no Netflix, chamado Pousando no Amor. No mês de janeiro eu assisti 10 episódios do dorama, e em fevereiro, como eu tava esperando lançar os próximos episódios, eu assisti os 6 episódios finais. E assim, o dorama continuou num ritmo muito bom. Ele é um dorama que ele não perde o ritmo, ele não te deixa enjoado da história, porque é isso que acontece muitas vezes. Às vezes os doramas se estendem demais e fica um negócio chato. Nesse caso não aconteceu. Eu gostei muito dos personagens desse dorama, tanto dos personagens principais quanto dos personagens secundários. E eu ficava ansiosa pra ver cada parte do dorama, sabe? E até o que narrava ali a parte dos personagens secundários. Então isso foi muito legal,
porque nenhum minuto foi desperdiçado. Eu acho que a forma como ele retratou a relação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte e a relação, né, o relacionamento entre duas pessoas dos dois países diferentes foi muito legal, foi muito interessante, foi muito divertido. Enquanto eu tava assistindo o dorama, eu também tava assistindo uma série de vídeos de um brasileiro que foi pra Coreia do Norte e gravou tudo lá. E era muito legal ver quão era semelhante as duas coisas, sabe? Como o dorama retratava muito próximo, assim, da realidade. Se tivesse alguma coisa diferente, eu nem cheguei a perceber. E principalmente que o dorama não foca apenas em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, como também foca na parte do subúrbio, né, dos vilarejos que tem por lá. Então você conhece a parte rica da cidade, a parte mais desenvolvida, em que tem muitos prédios altos e uma construção assim gigantesca. E você também conhece a parte onde de noite falta energia, entendeu? E assim, eu tô super empolgada depois de assistir ele pra assistir ainda mais doramas. Então, pra quem nunca assistiu o dorama, eu acho até que esse é um ótimo começo. No mês de fevereiro, eu também assisti um filme original da Netflix, que foi Dois Papas, inclusive foi um filme indicado ao Oscar. Eu assisti o filme em pequenas doses, tá? Ele tem 2 horas de duração, se eu não me engano. Eu assisti 1 hora em um dia, meia hora em outro dia e meia hora depois. Mas é porque eu realmente tava sem tempo pra assistir o filme, então eu tive que dividir. Mas assim, ele é um filme que ele não é de ação, ele é um filme que ele não é de aventura, ele é um filme que não é de romance, ele é um filme que não é de drama, mas ele é um filme incrível. E isso é muito legal, porque o filme ele é parado. A maior parte dele é conversas, é interações entre ali os dois papas e etc. E você vê quanto a mitologia da Igreja Católica é interessante, sabe? O quanto as pessoas creem firmemente nisso, da mesma forma que milhares de anos atrás, nas outras religiões, as pessoas também acreditavam firmemente nos deuses. E as conversas entre os dois papas eram muito interessantes também, fora que é um filme assim meio biográfico, então você conhece bastante sobre o atual papa, o Papa Francisco. Você conhece um pouco da história dele, tanto do passado, quando ele era apenas um padre, antes de ele se tornar padre, até o ponto em que ele chegou a se tornar papa. Por que que o Papa Bento XVI renunciou ao cargo dele? E algumas cenas do filme também são cenas reais, sabe? Os atores também são magníficos, não tem nem o que comentar. Eles são 2 atores super renomados e ficaram super parecidos com os 2 papinhas de verdade, então eu achei muito fofo. Pra quem se interessa por esse tipo de coisa, eu acho que é interessante assistir. Eu acho que a produção foi muito bem feita, os atores foram perfeitos, então de forma geral foi uma experiência muito positiva. E eu assisti mais 2 filmes no mês de fevereiro. Outro deles que também foi na TV foi Correr ou Morrer, do Maze Runner. Eu assisti o filme todinho pelo YouTube, em videozinhos minúsculos de 2, 3 minutos, assim, numa playlist, porque a gente não achou pra ver na internet. E eu já tinha assistido Correr ou Morrer, tá? De Maze Runner, que é o primeiro filme. Eu gosto muito, é uma saga de filmes e de livros que eu gosto muito, 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 uma das minhas preferidas. E meu namorado leu o livro Correr ou Morrer durante os meses de janeiro e fevereiro, porque ele não é muito acostumado a ler, então ele demorou 2 meses pra ler o livro. E assim que ele terminou de ler, ele falou que ele queria assistir o filme, ele nunca tinha assistido. Então eu assisti junto com ele e assim, foi novamente uma experiência maravilhosa. Eu já conhecia a história, mas é sempre bom você relembrar os filmes que você gosta. E eu continuo adorando muito a história, como é um negócio assim que eu já conhecia, eu não tenho muita opinião pra dar pra vocês, eu só tenho a dizer que eu amo muito e que eu recomendo os livros e também os filmes, mais os livros, tá? O último filme que eu assisti no mês de fevereiro, então, foi no cinema, foi o único filme que eu assisti no cinema. Eu tô indo pouco ao cinema, né, nesse começo de ano, que foi Parasita, ganhador do Oscar de 2020, e eu fiquei muito feliz em assistir esse filme. Eu gostei muito dessa produção, eu acho que a crítica por trás desse filme foi maravilhosa, sendo que a Coreia do Sul, apesar de não se comparar com a Coreia do Norte, é um país muito fechado, muito regrado, muito cheio de costumes e que esconde muito, assim, já que eles têm um desenvolvimento social, educacional e econômico muito bom, eles escondem a parte que é ruim, que existe em todo o país, mas que precisa ser foco também das pessoas para que possa mudar. E o filme, ele é uma coisa assim, que ele não te deixa cansado. Você assiste cada minuto do filme e você tá adorando cada minuto do filme. Você tá interessado em saber o que vai acontecer. Assim, eu olhei pro relógio e era 9 horas da noite, eu tinha entrado na sala do cinema 7h30 e eu não tinha percebido o tempo passar. Eu gostei muito, muito mesmo desse filme e todo mundo que não assistiu
assistiu ainda, por favor, assistam. Deixem esse preconceito com coisas asiáticas de lado, porque vocês estão perdendo umas experiências maravilhosas. Esse é o segundo filme coreano que eu assisto. Eu já tinha assistido antes Invasão Zumbi e eu tinha amado demais, então eu tô muito feliz que a minha segunda experiência com esse tipo de cinema também foi tão positiva. E agora a gente vai pra última categoria que eu vou falar nesse mês, a categoria de música, porque eu não fiz muita coisa assim diferente esse mês, eu fiquei bem focada nas coisas que eu já tava fazendo. E a categoria de música tá muito recheada, teve muita coisa boa esse mês de fevereiro, eu vou comentar sobre todas elas com vocês agora. E a primeira música do mês que eu tava completamente viciada, eu não conseguia parar de ouvir todo dia. Quando eu ia pra faculdade eu ficava ouvindo no carro, quando eu voltava da faculdade eu tava ouvindo e quando eu chegava em casa eu tava ouvindo. Então é uma música maravilhosa que eu recomendo pra todo mundo ouvir. Ela é de K-pop e é um grupo novo, acho que debutou agora, e é uma música de debut, gente, hino, merece ganhar debut do ano com certeza. Eu estou falando de Treasure, e a música que eu estou falando é a aclamadíssima Going Crazy. Já tá com 9 milhões no YouTube e isso pra um debut é muita coisa. Acho que 1 milhão dos 9 milhões de views foi eu que dei, porque eu ouvi demais essa música e ela não tava disponível no iTunes, então eu ficava ouvindo só no YouTube. Eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho dela pra vocês ouvirem, porque vocês precisam, é maravilhosa. Música que eu fiquei completamente viciada no mês de fevereiro foi outra música de K-pop, né? K-pop aqui voltando pra minha vida com força total. Na verdade, ele nunca saiu, só deu uma amenizada e agora está pegando o ritmo novamente. E eu estou falando da música que eu não sei pronunciar, mas é... eu acho que é assim que fala, não sei, gente. O nome dela é meio complicado, assim, de pronunciar, mas é a música do Pentágono. Vou deixar um trechinho dela pra vocês ouvirem porque merece, é maravilhosa. A próxima música do mês não é mais K-pop, tá? Agora a gente vai pra parte depressão. E eu estou falando de Lisa Cimorelli. Gente, Cimorelli, pra quem não conhece, é um grupo cover que tem 6 irmãs, se eu não me engano. Elas fazem músicas, assim, maravilhosas. Agora são só 5, porque, se eu não me engano, a irmã mais nova saiu do grupo. Tem um cover delas que, inclusive, já apareceu aqui no vídeo de favoritos. Eu acho que foi favoritos de novembro. E a Lisa é a minha preferida, porque eu adoro a voz dela, a forma como ela canta, etc. E eu percebi, né, eu vi no YouTube que ela tinha lançado uma música solo dela, uma música original. E eu fui ouvir, né, porque não custa nada e vai que é boa. E não é que era maravilhosa, gente. Eu amei demais a música. Ela é triste, depressiva, ela é lentinha e tal, mas eu adoro esse tipo de música também. When you look at me, when you ask me how I'm doing, when you take the time to get to know me, it's all too much. O nome dela é I Don't Deserve It. Eu acho que é assim que fala, porque eu não sou aqui no negócio da bilíngue, não sou. I Don't Deserve It. Entendeu? Entendeu? Caso vocês não tenham entendido, eu vou deixar aqui enquanto o clipe passa um pouquinho pra vocês. When you talk to me, it's the simple things that kill me. And I love the way you love me, but I feel like I don't deserve it. A próxima música do mês não é uma música, é um álbum completo, porque tinha que ser, né? BTS lançou álbum novo, então não poderia faltar aqui. Map of the Soul 7, maravilhoso. E algumas músicas específicas eu vou falar aqui pra vocês, das minhas preferidas. A primeira delas, não poderia ser diferente, é Shadow, que já foi lançada há um tempinho, mas que eu continuo amando demais. É uma música só do Yoongi, né? Do Suga.
mas que é maravilhosa, é uma música de rap que eu gosto bastante. Eu achei que relembrou muito da época antiga do BTS. A próxima música, então, é o solo do meu ultimate, Taehyung, que é Inner Shield. Meu Deus. Nossa, essa música é maravilhosa, gente. Eu não consigo. Sério, eu pego esse álbum pra ouvir, a primeira música que eu coloco é essa, porque perfeita. A próxima música, então, pra gente não se alongar muito, é Friends, que é um dueto Jimin, que é o Jimin com o Taehyung. E eles são perfeitos, gente. Essa música tá perfeita, é a coisa mais linda do mundo. A tradução dela e etc. Sério, não sei nem o que dizer pra vocês, só ouçam. Pra quem é fã de BTS, eu sei que essa música vai ser muito impactante, muito emocional, muito perfeita, muito amorzinho. Gente, perfeito, sério, maravilhosa. A próxima música é Zero O'Clock, que é maravilhosa. Gente, sério, um hino. Perfeita também, sempre que eu coloco no álbum eu escuto essa música porque ela é maravilhosa. Me dá uma energia tão boa quando eu escuto essas músicas que eu nem sei dizer pra vocês. Fora essas, eu não poderia deixar de citar a música título do álbum, que é Um. É uma música maravilhosa, inclusive tem uma versão dela de feat com a Cia, mas eu tenho que confessar que eu preferi a versão sem a Cia, porque, não sei, mas eu preferi a versão sem a Cia, fora que a coreografia e o clipe dessa música estão maravilhosos. Quem não assistiu aí, corre pra assistir, porque tá muito bom. E agora, antes da gente partir para a próxima música, vamos a algumas menções honrosas ainda desse álbum, como My Time, do Jungkook, Filter, do Jimin, Moon, do Jin, que também são músicas solo maravilhosas dos membros. Ouvindo algumas vezes a mais, eu também comecei a gostar um pouquinho mais de We Are Bulletproof Eternal e de Black Swan, que eu não tinha gostado tanto no início. As próximas duas músicas que eu tenho pra falar pra vocês, um não é uma música, é um artista que o meu namorado ouviu muito esse mês de fevereiro e ele me colocou pra ouvir também, e eu acabei gostando muito, que é um tal de Ian Dior. Eu acho que é assim que fala o nome dele, não sei. E eu comecei a gostar dele porque eu ouvi uma música dele que se chama Into the Deep, que ela, na verdade, é meio que uma releitura de uma música que eu já conhecia, que também se chama Into the Deep, do Sum 41, que é uma banda que eu gosto muito desde que eu era criança. Então esse cara, ele fez uma releitura da música em versão mais rap, enquanto a outra versão era mais rock. Eu gostei bastante da versão dele também. Músicas que ele tem em um álbum específico,
Então, como eu não vou citar todas aqui, eu deixei só o artista mesmo aqui como menção honrosa, porque também foi um ótimo acréscimo às minhas listas de música esse mês. E por último, para finalizar esse vídeo e a categoria de músicas, eu não poderia deixar de citar, sendo fevereiro, né, o mês do carnaval, a minha escola de samba favorita é a Beija-Flor, pra quem não sabe. E toda vez, todo ano, o samba enredo deles eu gosto muito e eu fico com o samba enredo deles na cabeça durante um bom tempo. O desse ano, no início, eu não tava gostando muito, mas depois eu peguei ali o refrãozinho dele e comecei a curtir. Então eu também deixo essa menção honrosa aqui, porque eu tenho ouvido, assim, principalmente nesse finalzinho de mês, desde o carnaval, bastante os sambas enredos da Beija-Flor, então fica aqui a menção pra vocês também. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. Também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, que vocês me ajudam demais, de comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam do vídeo e de tudo que eu apresentei nele pra vocês. Também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque isso é super importante, vai deixar a gente mais próximo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre coisas aleatórias, assim, vocês podem tirar por lá. E é isso, muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.